Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Eu sou a videira e vós os ramos. O título da quarta-feira, Um coração produtivo. E o versículo Eclesiastes 3:11, que diz, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, amado Senhor, pela revelação das Tuas palavras. No nosso viver, nós queremos que o Senhor habite ricamente em nosso coração, tomando as rédeas da nossa vida, encabeçando-nos para que a Tua vontade seja feita nessa terra como é feita no céu. Que o nosso coração, Senhor, seja uma boa terra, um solo produtivo, que dê frutos para a Tua glória. É isso que nós desejamos, amado Senhor. Por isso, cada vez mais, nós Te buscamos. Nós buscamos a Tua palavra, mergulhando na Tua palavra, cada vez mais inculcando a palavra em nossa mente, em nosso coração, para que o Senhor tenha completo domínio, para que Tua obra seja feita de acordo com a Tua palavra, a Tua vontade. Que essa seja, Senhor, a realidade de nossas vidas, hoje e até o fim. E obrigado por todo o Teu cuidado. Um cuidado cheio de amor, cheio de luz. Mesmo nós ainda sendo tão duros de coração, tão incrédulos, infiéis, ainda assim o Senhor tem falado a Tua palavra, tem regado o nosso solo, a fim de torná-lo um solo produtivo, útil, um solo que dê frutos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então desta quarta-feira é Um coração produtivo. Eu vou começar lendo na página 61, o primeiro parágrafo, para nos abrir esse ponto tão importante da quarta-feira. Deus Pai é o agricultor e está interessado na condição de nosso solo, o coração, porque é nele que Sua palavra é semeada. O coração do homem é composto das 3 funções de nossa alma, mais uma função do espírito, a consciência. Esta faz a comunicação, a conexão direta de nosso espírito com nossa alma. Na ilustração já apresentada, vemos um círculo externo representando o corpo, um círculo intermediário com as 3 funções da alma e um círculo interno com as 3 funções do espírito. Recebemos a palavra de Deus em nosso coração. Em Efésios lemos, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vemos aqui que nosso coração é exatamente onde Deus quer habitar. O homem interior é a alma comandada pelo Espírito. Quando o Espírito está dirigindo a alma, permitimos que Cristo habite em nosso coração. Então, veja, em Efésios, Paulo diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, por meio de nós recebermos o poder de Deus, sermos fortalecidos com o poder de Deus, através da palavra, no nosso espírito, então o nosso espírito ele vai transbordando para a nossa alma. E aí o nosso coração vai ficando cheio de Cristo. E aí Cristo pode habitar no sentido de tomar conta do lugar, de ser o cabeça do lugar. Então ele pode habitar ricamente em nós, em nosso coração. É quando Cristo habita que nós começamos então a dar frutos, irmãos. Por quê? Porque quando o nosso homem exterior, a nossa alma, nossa vida da alma, melhor dizendo, nosso ego, é ele que comanda. E ele comanda, irmãos, com rédeas curtas, vamos dizer assim. Mas quando nós somos fortalecidos
com o poder de Deus, é o homem interior que passa a comandar. O nosso espírito, guiado pelo Espírito de Deus, então passa a tomar as rédeas da nossa alma. Porque Deus quer ganhar a nossa alma e nós precisamos perder a nossa vida da alma, nosso ego, o eu, aquilo que toma a dianteira, que não permite que Cristo seja o cabeça. É como o Senhor disse para Pedro, quando o Senhor apresentou a vontade de Deus, apresentou o plano de Deus, queria ser entregue aos sacerdotes, morrer e ressuscitar. Aí o homem exterior, a vida da alma de Pedro, pula na frente e fala: não, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. Quem está guiando o homem exterior? Quem está por trás do nosso ego? Quem está por trás da nossa vida da alma? Satanás. Por isso o Senhor ali, ele mostra Satanás. Então ele diz para Pedro: arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Então o nosso homem exterior, irmão, ele vai cogitar apenas das coisas dos homens. Mas uma vez que nós vamos recebendo a palavra de Deus, sendo fortalecidos no nosso espírito, no nosso homem interior, a nossa alma então passa a ser governada por Cristo e cogitar das coisas celestiais. E aí nós entendemos com clareza o plano de Deus, a palavra de Deus. É aí que Cristo passa a habitar no nosso coração de forma rica. Por isso, Paulo, tanto em Efésios quanto para os Colossenses, ele fala: vocês precisam falar a palavra entre vocês, instruí-vos, aconselhai-vos em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quer dizer, quando nós fazemos a palavra circular na nossa vida, entre nós, Cristo, irmãos, o nosso homem interior está sendo fortalecido e Cristo está habitando no nosso coração. Porque, de acordo com a Bíblia, o que nós vemos que o coração ele é formado, eu não estou falando coração físico, mas o centro da nossa personalidade, que é o nosso coração. Então o coração é formado por mente, vontade, emoção e consciência. E a consciência, irmãos, é a porta que liga o nosso espírito à nossa alma. Do mesmo modo que você deve ter uma porta que liga talvez a sua cozinha, a sua sala, ou a sua sala ao seu quarto, enfim. A consciência é essa porta que liga o espírito à alma. Por quê? Se nós temos uma consciência inadequada, uma consciência cauterizada, a palavra pode vir. Mas aí, ao invés da palavra nos tocar o nosso coração, nós vamos negligenciar a palavra. Você entende? Então, muitas vezes a palavra vem para nos expor. E aí, a nossa consciência é tocada. Olha, eu estou errado. Por que a nossa consciência é tocada? Para nós sermos purificados e para que Cristo possa então habitar. Cristo não vai habitar num lugar cheio de pecado. Se o nosso coração, irmãos, se a nossa consciência é ruim, o nosso coração fica impuro. Paulo, ele falou isso para Timóteo, em 1 Timóteo. Ele falou que a admoestação que ele estava dando para os Efésios partia de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. E se a consciência não é boa, o coração não é puro e a fé é uma fé hipócrita, porque você está fingindo algo. Às vezes você está fingindo ser um cristão, mas na verdade você está agindo como Judas, ligado só nas coisas que te interessam, só em levar vantagem. Por isso, irmãos, quando a palavra vem, ela toca primeiro na nossa consciência. Se a nossa consciência está limpa, ela é uma porta aberta para que a palavra entre no nosso coração, o homem interior é fortalecido e aí Cristo habita no nosso coração. E aí nós servimos ao Senhor. Mas servir ao Senhor com um coração impuro, uma consciência má, uma consciência cauterizada, vai resultar numa fé hipócrita, em fingimento, como Judas, que fingia ser um discípulo, que fingia que queria dar o valor do bálsamo para os pobres, mas na verdade queria que depositasse na bolsa porque ele era ladrão, ele roubava a bolsa. Percebe isso? Por isso, irmãos, todos nós precisamos que Cristo
habite no nosso coração. E, primeiramente, nós precisamos tratar a nossa consciência. E por que nós estamos vendo isso? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando você volta para João 15, para a videira, depois que o Senhor fala que Ele é a videira e o Pai é o agricultor, Ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele, quem? O Pai, o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós só damos fruto quando nós estamos limpos. E o que nos limpa é a palavra de Deus. Então, se você e eu, por isso eu falei da consciência ruim, do coração impuro, como Judas. Se nós temos essa situação, como Judas era, nós estamos preocupados em coisas só para nós, principalmente servir a Deus, mirando só a nós mesmos, só a nossa vantagem, então nós não estamos limpos, irmãos. E aí nós não produzimos fruto. E o Pai precisa vir para tratar isso. Agora, quando nós recebemos a palavra, quando nós cremos, essa palavra vai nos limpando. Por quê? Porque nós erramos. É como o lavar os pés de João 13. Em João 13, irmãos, a palavra de Deus é a água, o Espírito é a água que lava os pés, para que nós tenhamos um viver formoso, de pés formosos, como Paulo diz em Romanos 13, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, para dar fruto, nós precisamos ser limpos. E para ser limpos, irmãos, nossa consciência precisa ser tratada. Senão Cristo a porta fica fechada. Cristo não entra, não habita no nosso coração. Nesse ponto, eu vou ler alguns parágrafos do Alimento Diário. Agora na página 62, eu vou começar lendo a partir do 3º parágrafo. Estamos aqui com a finalidade de produzir frutos para Deus. Na história da igreja, a época da igreja em Sardes, houve um grande avanço porque a Bíblia se tornou pública e acessível, e muitas verdades foram restauradas. Com isso surgiram bons pregadores e mestres da Bíblia. A consequência, entretanto, foi um legado improdutivo, pois as discussões teológicas e doutrinárias passaram a ser muito valorizadas. Jesus afirmou, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. É necessário frisar que Deus é um agricultor que possui a terra e deseja que ela produza, que ela frutifique. Deus não gerou a igreja para abrigar estéreis discussões doutrinárias, mas para dar os frutos que Ele espera. Nosso foco não é pregar mensagens bonitas, mas, como ramos da videira, produzir frutos para Deus. Ele quer produção de frutos. Se ocuparmos espaço na videira, recebendo seiva, sem nada produzir, Deus nos cortará. Não sejamos aqueles que consomem nutrientes da videira e nada produzem. Devemos produzir para o Senhor, porque o ramo improdutivo prejudica a videira como um todo e prejudica individualmente cada ramo produtivo. O ramo que dá fruto, porém, o agricultor limpa para produzir mais fruto ainda. E quando fala de fruto, irmão, não estamos falando só de pessoas, não é isso. É muito importante, mas as pessoas, elas são um ponto final. E o Senhor ele mostra isso em Gálatas, quando Paulo fala do fruto do Espírito. Por quê? Não necessariamente você vai pregar o evangelho para 10 pessoas e converter 10 pessoas. Mas, se você recebe a palavra, está sendo limpo pela palavra, você vai seguir pregando o evangelho, você vai ajudar os irmãos no serviço, você vai lavar os pés dos irmãos. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, todas essas coisas, irmãos. Uma pessoa que tem esse fruto na igreja, ela é uma pessoa que vai ajudar a videira, os ramos, né, a crescerem. Veja, irmãos, aqui não fala sobre o conhecimento, porque o conhecimento é uma consequência, não é um fruto. Muitas vezes a gente vê pessoas brigando por causa das verdades bíblicas e aí se esquece
que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria. E aí você vê pessoas ficando tristes. É a paz, onde aí você vê guerra. É longanimidade, é benignidade, aí você vê maledicência, ataque uns aos outros. É bondade, é fidelidade, aí você vê traição. É mansidão, é domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Ah, mas eu tenho a verdade ao meu lado. Tem a verdade, mas não está produzindo fruto. Por isso, irmãos, eu quis fazer questão de frisar. Não é só uma questão de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é a consequência. Uma pessoa que está produzindo o fruto do Espírito, está ligada à palavra, Cristo está habitando, automaticamente, irmãos, quando ela fala com as pessoas, quando ela sai para orar com as pessoas, quando ela contata as pessoas vão ver o fruto do Espírito nela, as pessoas vão receber do fruto do Espírito. Agora, nós precisamos atentar, irmãos, se na nossa vida é isso que nós estamos produzindo. Porque se nós não estamos produzindo esse fruto, então nós precisamos tomar cuidado para futuramente o próprio Pai não nos cortar. Nós não estamos falando de irmão nenhum. Aqui o Senhor é muito claro. Ele diz, o Pai é o agricultor. Se não produz fruto, Ele corta. O fruto que agrada a Deus, irmãos, ele parte da vontade de Deus. E aí você pode se lembrar da história de Abel e de Caim. Abel, ele resolveu ser pastor de ovelhas porque ele percebeu a vontade de Deus e a necessidade do homem do derramamento de sangue para ser perdoado, para se aproximar de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então ele pega isso e ele transforma isso no seu viver. Mas Caim, ele só estava preocupado com aquilo para si. Então ele já era um lavrador, então ele pensou, bom, eu vou oferecer o fruto do meu trabalho, até para mostrar, ó, dessa terra amaldiçoada, olha o que eu tirei. Veja, irmãos, a diferença entre o que produz um fruto agradável ao Senhor do que o que produz o fruto de acordo com a sua vontade, de acordo com o que ele acha que é bom. A palavra dessa semana, irmãos, ela traz muita luz para nós. Nós precisamos ser iluminados constantemente, porque é através da palavra que o Senhor vai nos limpar. Muitas vezes há coisas em nós que precisam ser limpas e impedem que nós tenhamos frutos. E é por isso que o Senhor tem constantemente falado para nos limpar, lavando os pés, para que nós, irmãos, frutifiquemos. E como nós vamos ver, esse fruto não é para nossa glória. Toda vez que nós frutificamos, isso é para a glória de Deus. Que nós sejamos limpos nessa semana por essa palavra. E que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando também, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.